necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Teve uma pregação da minha pastora que me marcou muito, e ela falou sobre os poços. Sabe quando você sente um poço, que as pessoas vão entulhando as coisas, e quando você começa a tentar tirar, limpar, começa a vir um mau cheiro. Muitas das vezes nós desistimos e socamos as coisas de novo e deixamos tudo quietinho ali. Mas deixa o Senhor Jesus desentulhar os nossos poços, tirar, limpar. Lá no fundo vai brotar uma água limpa, uma água pura, e o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Quem já teve aquela sensação, sabe quando está tudo desorganizado em casa, você tenta arrumar e não consegue? Você já passou por isso? A gente tenta organizar as coisas, colocar as coisas no lugar, parece que não vai. É algo espiritual, é algo além. Pastora, o que eu faço então? Comece a orar. Comece a limpar e comece a orar. Sabe por quê? Parece que é só uma casa desorganizada, mas o Senhor, Ele habita naquele lugar limpo. O Senhor, Ele habita onde está as coisas, tudo no lugar. Se tem alguma coisa que você está sentindo um bloqueio espiritual ali, pastor, eu tento fazer, eu tento mexer e eu não consigo, começa a repreender, fala, Senhor, vem comigo, me ajuda. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos entulhando coisas e a gente tenta organizar aqui dentro e não consegue. Daí a nossa cabeça fica confusa. Feche os seus olhos, comece a orar agora. Fala, Senhor, me ajude a colocar as coisas no lugar. Pai, aquilo que eu não consegui, Senhor Jesus, coloque no lugar, Deus amado. Mas eu não aceito, Senhor Jesus, a minha casa, o meu coração bagunçado, entulhando coisas, Senhor Jesus, que eu venha liberar e que a água pura do Espírito Santo comece a brotar lá no fundo e encher o meu poço com água limpa, com uma água pura. Nós queremos te louvar, Senhor Jesus. Nós queremos te adorar, Deus. Não importa, Senhor, a circunstância. Tem coisas que é Deus que vai trabalhar. Pastor.
perto quero estar, junto aos teus pés. Não há melhor lugar para estar, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adore o Senhor com todo o seu coração. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Se renda a Ele e me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós queremos te louvar, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Bem forte, igreja, eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus.
está sondando cada coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Deus, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-nos, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, Deus. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me.
as almas louvem o nome do Senhor. Glória a Jesus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém, irmãos? Quantos querem ser usados pelo Senhor, irmãos? Quantos querem ser cheios da presença de Deus? Ser transformado para que possamos ser usados pelo Senhor? Pela graça abundante de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, estamos aqui, Pai, na tua casa, segundo o desejo do seu coração. Que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, nos nossos corações, trazer o entendimento, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem sobre cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, a vida de cada irmão que aqui está, meu Pai. Aquele que estiver nos assistindo nessa noite, meu Deus, que o Senhor possa ouvir a nossa voz, atender, meu Pai querido, as nossas petições, meu Pai, diante da tua presença gloriosa e santa, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Obrigado pela vida, Senhor Jesus, dos pais, das mães, das crianças, os adolescentes, os jovens. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos colocado de pé, Jesus. Abençoa as crianças dessa casa, a sala das crianças. Abençoa, Senhor Jesus, o louvor, a palavra, o diaconato, Pai querido, o presbitério desta igreja, meu Pai. Assim nós te pedimos a tua graça e a tua paz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia comigo, lá no versículo 3 de Neemias, capítulo 6. Um pouquinho antes de Salmos ali, Provérbios, Eclesiastes. Livro de Neemias 6, 3. Neemias 6, 3, amém? Diz assim a palavra do Senhor: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Pode tomar seu assento no seu lugar? Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, Pai, e fala segundo o desejo do teu coração, sobre cada um de nós que aqui estamos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu queria focar somente neste versículo, uma mensagem mais tópica, não textual, que Neemias ele foi chamado para fazer uma grande obra. Você está aqui nesta igreja, participando como membro, como diácono, como ovelha deste aprisco, celebrando este culto. Deus ele te chamou para uma grande obra. Nós estamos envolvidos numa grande obra, porque Deus nos confiou a sermos chamados por Ele para servir a Ele dentro dessa igreja. Se quer você seja um músico, um levita, um diácono, uma diaconisa, um membro, um intercessor desta casa, um dizimista, um ofertante, um mantenedor desta obra,
Deus te chamou e te conviccionou para algo. E Deus chama Neemias para uma grande obra. E a palavra de Deus vai dizer assim, que estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra. Existem muitas coisas que tiram a nossa atenção, que nós estamos focados e fazendo uma grande obra, trabalhando para o Senhor, trabalhando para a casa de Deus. Daqui a alguns dias, acho que 9 dias, nós iremos fazer uma grande festa aqui nessa casa de oração, nesse templo, onde vários ministérios, igrejas, pastores, profetas, levitas passarão por este altar, e essa igreja estará cheia, estará bateria, estará violão, baixo, guitarra, becks, e nós iremos ser ministrados por Ele, porque Deus nos chamou, esta igreja aqui de Caçapava, para uma grande obra e um grande avivamento neste bairro de Vila Favorino, nessa cidade, Caçapava, as redondezas de Piedade, Padre Marcelo e toda essa cidade. Deus te conviccionou, te chamou e te escolheu para você servir a Ele, e te chamou para uma grande obra, para um grande avivamento, irmãos. Através da sua vida, desta igreja, de nós, para a honra e glória do nome do Senhor, muitas pessoas estão sendo alcançadas, serão alcançadas através de mim e através de você. Nós iremos completar 8 anos que estamos aqui pastoreando em Caçapava, e muita coisa já aconteceu nessa cidade. Muitas pessoas foram transformadas, renovadas, levantadas, através de quem? Através de mim, de você, que foi um canal de bênção para as outras pessoas. Vigílias, trabalhos. Eu me lembro nesses 8 anos, de cada profeta que passou nessa casa de oração, de cada homem, de cada mulher, e que recebemos algo da parte do Senhor, e que as coisas têm acontecido, porque quando é profecia de Deus, as coisas acontecem, porque existem 3 tipos de profecias: a profecia de Deus, a profecia do homem e a profecia do diabo. Mas quando é de Deus, irmãos, se existe alguma profecia sendo liberada, eu não sei de onde você veio, eu não sei quem você foi ministrado através de pastores, porque tem pessoas novas se achegando, mas eu tenho certeza que Deus tem falado comigo e tem falado com você, e tudo que Deus fala, Ele cumpre nos mínimos detalhes, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas eu quero trazer para você que a casa de Deus, a obra do Senhor, estarmos envolvidos. Qual que é o primeiro ministério que Deus te chamou? Alguém pode me dar essa resposta? Dá um chute, irmão. Primeiro ministério. Isso. Não é o louvor, não é o diaconato, não é o pastoreio. Meu primeiro ministério é a minha família, a minha casa. E Deus te chamou para uma grande obra, mas a Bíblia diz assim: como que você cuida das coisas do Senhor se você não consegue ordenar ou colocar em ordem a sua própria casa? Irmão, essa palavra é muito forte, ela vem com muita força dentro dos nossos corações. Primeiro que nós temos que aprender a cuidar são de nossos familiares. E Deus te chamou para você cuidar. Deus me chamou para mim cuidar primeiro das minhas filhas, da minha esposa, do meu casamento, dos meus parentes. Deus te conviccionou, Ele te escolheu, e o primeiro que Deus te chamou é de cuidar da sua casa e da sua família. Existem pessoas que dizem assim: eu não tenho pastor, eu não tenho igreja, o meu pastor é Jesus. Estão erradas. Biblicamente, temos que ter uma igreja, temos que ter um pastor, temos que ter um líder. Existem pessoas que dizem assim: eu oro na minha casa, eu busco a Deus na minha casa, junto com a minha família,
está errado. Nós temos que seguir a Bíblia, que a Bíblia diz que nós temos que congregar, se reunir na congregação dos justos, participar do corpo, participar da Santa Ceia e buscarmos a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque você passa por luta, você passa por batalhas, por pelejas, e aqui nós se abraçamos, somos uma família, e aqui um cuida do outro. Mas o que Deus está nos chamando, irmãos, assim como Neemias, que Neemias ele entrou na brecha, ele reconstruiu os muros, ele levantou ali proteção, e Deus está nos chamando nessa noite para levantar uma proteção sobre a sua casa e sobre a sua família, protegermos um dos outros, porque a guerra, irmãos, ela não é brincadeira. O mundo espiritual é complexo, e a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aí Deus te chamou para você entrar na brecha. Vamos dizer um exemplo, tá, irmãos? Está repreendido no nome de Jesus. Gabriel Diante está passando um momento turbulento dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família. Ei, vamos entrar na brecha, irmãos, na vida por ele, pela família dele, no casamento dele. É isso que eu estou falando. Ei, se alguém aqui estiver passando como nós pregamos no domingo, comunicar aos santos as suas necessidades. Para quê? Para que nós viemos entrar na brecha e o inimigo não venha entrar na sua família e não venha destruir. Por quê? Porque o poder de Deus está através da minha oração, da sua oração, e Deus nos chamou para levantarmos muros de proteção um para com os outros. Nada mais é, irmãos, eu e você suportar os fracos na fé. A Bíblia diz que nós temos que carregar uns aos outros. Se o seu irmão estiver passando por um momento difícil, você está bem, irmão, dá glória a Deus. Mas se for possível, irmão, vai lá, manda uma mensagem para ele, ora por ele, interceda por ele. Por quê, pastor? Porque através da sua oração Deus alcança a casa e a família dele. No domingo eu fiz uma oração aqui por uma família, por uma casa, e entreguei na mão do Senhor. Não mandei mensagem, não liguei, eu entreguei na mão de Deus, porque existem situações que você tem que às vezes aconselhar, orar, mas existem situações que nós temos que falar com Deus, porque tem coisa que é só Deus para resolver. E eu fiz um propósito, Deus, e que eu venha ouvir nos meus ouvidos, que o Senhor ouviu a minha oração e que o Senhor entrou com providência. A resposta veio hoje, antes de eu vir para o culto. Por quê, pastor? Porque a minha oração, ela causa um efeito no céu. Aleluia. A minha oração e a sua oração faz um estrago no inferno, irmãos. Por isso que a sua casa, a sua família, muitas das vezes passa por tanta luta, Gabriel. Por isso que a gente, para vir para a igreja, irmão, existem barreiras, mas eu quero glorificar e dar um glória a Deus pela sua vida, porque vocês têm vencido barreiras para chegar na congregação dos justos, e Deus tem algo a ser liberado sobre a sua casa e sobre a sua família. Por quê, pastor? Porque existe uma unção, existe uma presença sendo derramada na sua casa, na sua família, existe uma gloriosa e santa presença de Deus entrando com providência na sua família, irmãos. Por que, pastor? Porque não é o pastor que está na sua casa, não é a Vandercy que está na sua casa, não é a pastora Águia que está na sua casa, nos momentos de fragilidades, de lutas, momentos de turbulência, momentos psicológicos, é somente Deus, eu não aguento mais, eu quero sumir, Jesus, eu estou cansado, Jesus, eu não aguento mais a situação, Jesus, entra com providência. Irmão, eu aprendi uma coisa: quando você não tem mais força, aí é a hora que Deus chega, e a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá o agir de Deus? Quando chegar no seu limite, irmão, dá um passo para trás, irmão, porque você já fez a sua parte, agora deixa Deus trabalhar, porque não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E que você e eu temos que fazer? Somente orar, consagrar ao Senhor, entregar na mão de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu conheço um Deus, há 20 anos que eu sirvo, irmão, que Ele opera em tudo e em todas as coisas, no âmbito financeiro, no âmbito familiar, nas minhas emoções, na enfermidade, no problema, no cansaço, na injúria, na perseguição,
na luta, nos momentos de turbulência, que o mar está agitado, irmão, eu sirvo ao Deus que Ele nunca me desamparou, porque a Bíblia diz que pode uma mãe deixar o seu filho, mas Deus não abandona ninguém, irmãos. O que eu quero trazer para você nessa noite, irmão? Que Deus não abandonou ninguém. Eu sei que tem vidas aqui, porque a gente conhece, e quando a gente ora, a gente conhece as nossas ovelhas, tem passado por lutas financeiras, casamento, família, espiritual, cansaço, desânimo, limite, mas Deus está falando assim para mim e para você: ei, espera somente um pouquinho. Às vezes a sua bênção está a um passo, irmão, você pisar na terra prometida, mas o que a gente faz? Murmura. Por que o povo não chegou a Canaã? Porque ele reclamou, porque ele murmurou. Não murmura não, irmãos. Assim como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará em meu favor. Eu queria convidar você a dobrar o teu joelho e a orar intensamente, fervorosamente, uns pelos outros, a orar por essa igreja, a orar por este trabalho, a orar por esta reinauguração, a orar por estes 8 anos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor e iremos participar de uma grande festa espiritual, irmãos. E muitas pessoas serão alcançadas, terá salvação, terá libertação, terá cura, terá renovo por esses dias. Pessoas que irão se achegar aqui, irmãos, serão impactadas pelo poder e pela presença de Deus. Por quê, pastor? Porque quando eu orava, quando eu buscava Deus, eu me lembro dessa igrejinha simples, quando era pequena e cheio da presença, cheio do calor do Espírito Santo. Senhor Jesus, essa igreja está crescendo, mas que venha crescer não somente no tamanho, mas venha crescer em qualidade, venha crescendo mesmo que a gente era no passado, uma igreja fervorosa que buscava a Deus em espírito e em verdade. E quem que é a igreja, irmão? A igreja somos eu e você, irmãos. Nós não podemos perder o foco e voltar ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Quero que você ore juntamente comigo. Dobra o teu joelho no seu lugar e vamos clamar a este Deus e entrar na brecha uns pelos outros, por este trabalho, por as famílias, porque o inimigo tem retalhado, irmãos, mas maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora. Quando você tiver medo, se você retroceder, irmão, o inimigo vai te encurralar na parede. Mas se você avançar, eu tenho um Deus que pode todas as coisas naquele que me fortalece. O inimigo, ele recua. Então no momento de luta, o que você tem que fazer? Dobrar o joelho, colocar a boca no pó. Por esta causa eu me ponho de joelho. Se for possível, irmão, se você quiser, deite na igreja hoje, dobre o seu joelho. Se você sentir vontade de chorar, chore, mas se esvazie de si mesmo, entrega para o Senhor todas as tuas preocupações, ansiedades, tristezas, amarguras, dificuldades, desânimos, cansaços, porque eu sirvo um Deus que Ele renova as nossas forças. Amém? Pode ficar à vontade, dobra o teu joelho no seu lugar e vamos clamar ao Deus que nós servimos. Espírito de Deus, estamos aqui, Pai, de joelhos perante a Tua presença. Nós oramos uns pelos outros, Jesus, pelo casamento da missionária Rose, Roberto, pela Vandercia, Paulo, pelo casamento, Senhor Jesus, da Larissa, do Gabriel, a Andresa,
o Everton, a Marta, o seu esposo, a Diana, o Gabriel, a vida da Paula, o seu esposo, meu Pai, pela vida do neto, a Adriana. Nós oramos, Senhor Jesus, se colocamos, meu Pai, a minha vida diante do Teu altar. Eu oro pelo meu casamento, Senhor Jesus, pela vida da minha esposa, pastora Agda, minha pastora. Eu oro pela minha vida, Senhor Jesus. Eu oro, Pai querido, pelos filhos, meu Pai querido, de cada um que aqui está, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus espírito de divórcio. Eu repreendo no meio da igreja, Senhor Jesus, toda tristeza, todo cansaço, Senhor Jesus, todo desânimo, meu Pai, todo limite que pessoas que não estão aguentando mais. O Senhor venha renovar as forças, meu Pai, porque aquele que começou a boa obra nessas vidas, Ele é fiel para cumprir, meu Deus. E nós temos somente entrar na brecha um pelos outros, a orar, a interceder, como família, Jesus. E nós oramos por essa igreja, Jesus. Oramos, Pai querido, pelo prefeito dessa cidade, que ele venha estar aqui conosco no dia 4, 5, 6 e 7, Jesus. Nós oramos pela vida do Berg, meu Pai, pela sua casa, sua família, o proprietário desta igreja, Jesus. Que o Senhor venha, Pai querido, trazer ele nesta grande festa, Jesus. O pastor Damião, que fez a construção, meu Pai querido, junto com as equipes do meu Pai, que levantaram esse templo. Espírito Santo de Deus, nós oramos por essa cidade, a cidade de Taubaté, pelo prefeito de Taubaté, pela vida do nosso pastor, pela vida da sua esposa Adriana, da Júlia, Jesus. Nós oramos, meu Pai, por cada pastor que irá pregar, ministrar, por cada levita que passará por este altar, Jesus. Tira todo impedimento, toda barreira, todo embaraço, Jesus. Prepara dias, meu Pai, querido, agradáveis da Tua presença, meu Pai, que a Tua glória venha invadir essa igreja, meu Pai, que a nave venha balançar, meu Deus, que a nuvem, meu Pai querido, a Tua presença venha ser, meu Pai querido, constante na Tua casa, Jesus. Que vidas venham ser transformadas, curadas, renovadas, libertas, meu Pai. Que ao pisar nesta casa de oração, meu Deus, a partir de colocar os seus pés por essa porta, Jesus, que a Tua presença venha impactar as vidas que irão adentrar aqui, meu Pai. Pessoas que estarão talvez cansadas, ministérios querendo parar, desistir. Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer um renovo, meu Pai, da parte do Senhor, sobrenatural, Jesus. Estrutura vidas que aqui estão, meu Pai. Entra com providência, entra com fortalecimento, entra com cura, Jesus. Traga unção, meu Pai, que despedaça todo o jugo, Jesus, das famílias que aqui estão, meu Pai. Eu oro, Espírito Santo de Deus, derramar, meu Pai, a Tua presença, a Tua Shekinah. Ouve, Senhor Jesus, a oração dos Teus filhos, dos Teus servos, meu Pai. Nós abençoamos, meu Pai, como os pastores dessa igreja. Ei, Senhor Jesus, que os céus venham estar abertos, com os nossos joelhos venham estar abertos, Jesus. Ali na oração, no clamor, no jejum, no clamor, Espírito Santo. Traga, Senhor Jesus, o fortalecimento. Traga, Senhor Jesus, a armadura nova, o revestimento novo da Tua parte, Jesus. Nós abençoamos a casa de oração, meu Pai, as famílias que aqui congregam, o casamento, os filhos, o Espírito Santo de Deus. Traga, meu Pai, a Tua unção, que despedaça todo o jugo, venha com cura, venha com livramento, venha com o Teu agir, venha com o Teu querer, meu Pai.
porque o Senhor escolheu para que famílias aqui para uma grande obra, meu Pai, famílias sacerdotais, meu Pai, família que prega, família que dança, família que canta, família, Pai querido, que estão debaixo da dispensação do Senhor, meu Pai. Venha com cura, Jesus, venha com livramento, venha com fortalecimento, meu Pai. Visita, Espírito Santo de Deus, a casa deles, visita a família deles, meu Pai. Venha com teu poder, meu Deus, venha com tua glória, Espírito Santo de Deus. Traga o teu agir, traga o teu querer, Espírito Santo de Deus. Fortalece, meu Pai, cuida, Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos, meu Pai, nós clamamos a tua presença, Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Espírito de Deus. Traga, Espírito Santo, a alegria da salvação, renova as nossas forças, Jesus. Nós oramos por nossos filhos, meu Pai, nós oramos pelas crianças, por essa sala, meu Pai, pelas meninas que dançam, que ministram na tua casa, Jesus, que a unção de proteção, a unção que despedaça todo jugo, meu Pai, venha vir sobre esta casa, venha vir sobre esta família, Jesus. Traga-se, Jesus, o fortalecimento espiritual sobre a nossa casa, meu Pai, sobre a nossa família, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga o teu agir, traga o teu querer sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos a tua glória, nós te pedimos a tua paz, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas, Que o Senhor Jesus venha as nos abençoar águas nesta noite, agitadas, que Ele venha fortalecer nossas mãe que vidas, é, que não consegue, venha abençoar nossa igreja, nossas crianças, venha abençoar nosso Brasil. Senhor, vem interceder sobre nossas vidas, Senhor Jesus, nesta noite. fez surgir o universo. Senhor, venha cuidar de nossas vidas, venha abençoar nossa vida, venha proteger nós Cheia de de todo mal, majestade, cuidar nossa família. ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, Oh, Senhor Jesus, venha, Senhor, cuida de nós, Senhor Jesus. se eu não Com seu poder nesta igreja, Senhor Jesus. Cuida dos nossos filhos. tua voz é livramento no meio do tormento. Vem interceder por nós nesta noite, Senhor Jesus. Derrama sua bênção nas nossas vidas, Senhor Jesus. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Vem, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, de nossas vidas, Senhor Jesus. Eu prospero Abençoe todos os enfermos, Senhor, nesses hospitais, Senhor Jesus. no Vem com começo. tua mão de cura, Senhor Jesus, na vida deles, Senhor Jesus. Abençoe as mãos dos médicos, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dos enfermos, Senhor Jesus. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Senhor Jesus, cuida, Senhor Jesus, de nossa vida, Senhor Jesus. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, Abençoa, Senhor Jesus, nossa vida, Senhor Jesus.
Jesus, aqui, Pai, ó Deus amado, o Senhor vem cuidando, Pai, de cada um, Pai, ó Deus amado, pelo livramento, Pai, ó Deus amado, cuidando dessas crianças, Pai, ó Senhor amado, que estão, Pai, ó Deus amado, essas pessoas, Pai, que precisam de Ti, Senhor Jesus, ó Pai amado, vai cuidando, Pai, ó Senhor amado, vai dando livramento, vai curando, Pai, ó Senhor amado, cada um, Pai, ó Senhor Jesus, cada irmão que está aqui, Pai, ó Deus amado, a família deles, Pai, que o Senhor vai cuidando, Pai, ó Senhor amado, sim, Senhor Jesus, ó Pai amado, ó Deus querido, o Senhor vai cuidar, Pai, ó Senhor amado, sim, Senhor Deus, ó Pai, obrigada, Jesus querido, por tudo, Pai, por tudo que Você tem feito na nossa vida, Pai, ó Senhor amado, sem Ti nós não somos nada, Pai, ó Senhor amado, sim, Senhor Jesus querido, nós estamos só na Tua presença, Pai, que só o Senhor, Pai, ó Deus amado, só o Senhor, Pai, ó Deus amado, cura, liberta, Pai, salva, Pai, ó Senhor Jesus querido, ó Pai amado, Você vem cuidando, Pai, ó Deus amado, sim, Senhor Jesus, ó Pai, ó Senhor amado, sim, Senhor Jesus querido, ó Deus, ó Pai amado, ó cuidando, Pai, ó Jesus querido, sim, Senhor Deus, ó Pai, grandemente é o Senhor, ó Senhor, na nossa vida, Pai, ó Senhor Jesus, sim, Senhor Deus, ó Pai, obrigada, Jesus amado, o Senhor vai cuidando, Pai, ó Deus amado, das pessoas dos hospitais, da prisão, Pai, ó Senhor amado, o Senhor vai cuidar dos médicos, dos bombeiros, Pai, ó Senhor amado, polícia, Pai, ó Senhor amado, cuidando deles, Pai, ó Senhor amado, cristão, Pai, ó Deus amado, na frente, Pai, ó Senhor Jesus, ó Deus querido, obrigada, Senhor Jesus, obrigado, Deus, ó Pai amado, sim, Senhor Jesus, pode colocar-me em pé, o irmão vai colocando em pé. O irmão pode ficar em pé. Se eu não te ouvir, Eu ofereço, tua voz é livramento, no meio do tormento, tua voz é tudo. mas se eu te ouvir, eu vivo. Sem eu te ouvir, Eu prospero, tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. tua voz é Eita glória. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Ai, Jesus. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. O inimigo tenta confundir a nossa mente, confundir a nossa direção, mas quando tiver tudo agitado, tudo confuso, feche os seus olhos e fala assim: Senhor, deixa eu somente ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos somente ouvir a voz do Senhor Jesus, que devagarzinho Ele vai colocando as coisas no lugar, amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha obra. Você que trouxe a sua oferta, tome ela nas suas mãos, venha adorando o nome do Senhor Jesus, traga no altar. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pai, nós abençoamos todos os dízimos e ofertas da Tua casa, Senhor Jesus. Pai amado, que o Senhor venha visitar os celeiros de cada um dos Seus filhos.
faz prosperar a mão direita, a mão esquerda, Deus, repreende o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos seus filhos, Pai, consagra a Ti as ofertas, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Domingo, às 7h da noite, o nosso culto da família, vamos fazer uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Terça-feira, às 7h30, o nosso culto de oração. Na quarta-feira, a gente não sabe o horário ainda, a gente vai colocar no grupo, né, pastor? Mas quarta-feira a gente vai vir fazer um faxinão aqui na igreja para o culto da quinta-feira. Amém? Lavar a janela, tirar pó de tudo, deixar a casa adornada, limpa, para que nós possamos festejar aqui na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Eu sei que será dias abençoados, amém? Se coloque todos de pé, você que pode, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu agradeço por essa noite, Deus, eu agradeço pela vida dos seus filhos, Deus, leva, Senhor Jesus, cada um guardado debaixo da Tua graça e debaixo da Tua paz, dê um restinho de semana abençoado, Deus, guardados, guiados pela Tua presença, Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. A igreja diz? Amém. Chama a Kemily aí. A Kemily está fazendo aniversário hoje. A gente vai fazer uma oração por ela, amém? Depois você dá um abraço nela. Vem cá, Kemily. Estenda suas mãos para ela. Deixa um versículo para você. Que os filhos são como flecha. É mais para a mãe, né? A gente ensina, a gente conduz. Um dia vai ser lançado. Às vezes nós questionamos assim: ah, mas por que tomou esse caminho? Será que nós guiamos direito? Pastora, mas meu filho já foi lançado. Será que dá tempo ainda? Sempre dá tempo. Com o Senhor Jesus sempre dá tempo. Estenda suas mãos para ela. Pai amado, eu apresento a vida da tua filha, Deus, que está fazendo mais um ano de vida, Deus. Que o Senhor venha estender as suas mãos sobre ela. Que o Senhor venha dar, Senhor Jesus, um novo ano, uma nova primavera abençoada, coberta pelo teu sangue, Senhor Jesus, guiada por ti, Senhor. Ilumina os caminhos dela, Deus. Tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor Jesus. Sê com ela, Espírito Santo, conduzindo, caminhando com ela. Abençoa a vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Puxa o grito de vitória aí. Um, dois, três. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.